Imagine um mundo onde a paz não é apenas um sonho distante, mas uma realidade palpável. E se a chave para acabar com as guerras e reconciliações infindáveis entre nações estivesse em algo que sempre esteve ao nosso alcance, mas raramente foi plenamente explorado? Nas páginas da Bíblia, vemos conflitos antigos, promessas e alianças que moldaram o destino de povos e nações. Histórias que parecem tão distantes e, ao mesmo tempo, estranhamente familiares ao mundo de hoje. O que esses relatos ancestrais podem nos ensinar sobre os conflitos modernos? Poderia um retorno aos princípios de fé e unidade revelar o caminho para uma paz duradoura, onde até as mais amargas rivalidades pudessem ser superadas? Talvez a resposta final para a humanidade seja uma verdade que nos espera desde o princípio dos tempos. As páginas da Bíblia não apenas narram histórias de fé e promessas, mas também revelam as raízes de conflitos que perduram há milênios. À medida que os eventos se desenrolam, somos confrontados com personagens e acontecimentos que moldaram a identidade de nações e o destino de povos. O que leva judeus e árabes a uma rivalidade tão intensa e duradoura? Quais são as verdades ocultas por trás de suas histórias entrelaçadas, que ainda reverberam em nossos dias? A resposta está nas narrativas bíblicas que, ao iluminar o passado, oferecem uma compreensão vital dos desafios contemporâneos. Prepare-se para uma jornada pelas complexidades e conexões profundas que podem definir essas relações, revelando que guerra e paz têm raízes nas promessas e nas escolhas feitas há muito tempo. No vasto deserto da antiga Mesopotâmia, em um momento de profunda revelação, Deus chamou Abraão, um homem comum, e fez-lhe uma promessa extraordinária que mudaria o curso da história. Em Gênesis 12, versículo 2, o Senhor declarou: Eu farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Essas palavras ecoaram como um compromisso divino, uma promessa que se estenderia por gerações, trazendo à luz não apenas uma linhagem, mas também uma aliança eterna. Abraão, um homem de fé, viu-se desafiado a confiar, apesar das circunstâncias adversas e das limitações naturais que a idade avançada e a esterilidade de sua esposa Sara impunham sobre eles. A espera pela realização dessa promessa tornou-se um fardo pesado. A esterilidade de Sara era uma questão angustiante que começava a corroer a paciência e a esperança do casal. Cada ciclo sem gravidez era um lembrete amargo da impossibilidade. Sara, em seu desespero, buscou uma solução humana para o que parecia um problema divino. Refletindo sobre as normas culturais da época, que permitiam que uma mulher oferecesse sua serva como concubina ao marido, ela propôs que Abraão tomasse sua serva, Agar, como esposa, na esperança de que, por meio dela, pudessem gerar um filho e garantir uma descendência. Abraão aceitou a sugestão de Sara, mas a decisão logo se revelou cheia de complicações. Quando Agar concebeu e sua barriga começou a crescer, a dinâmica familiar mudou drasticamente. Sara, que inicialmente acreditara que isso traria alívio à sua dor, passou a sentir o peso do ciúme e da insegurança. A serva, agora grávida, olhava para Sara com um misto de desprezo e superioridade, o que deteriorou rapidamente a relação entre as duas. O ciúme de Sara e o desprezo de Agar exemplificavam como a intervenção humana nos planos divinos, mesmo que com boas intenções, podia resultar em divisões e conflitos duradouros. Em um momento de desespero, Sara passou a maltratar Agar, que, sobrecarregada pela situação, decidiu fugir para o deserto. Sozinha, sem perspectivas, Agar enfrentou o peso da marginalização e da dor. No deserto, ela teve um encontro divino. Um anjo do Senhor a encontrou e trouxe-lhe uma mensagem de esperança, instruindo-a a retornar.
Esse encontro transformador não foi apenas uma intervenção em um momento de crise, mas uma experiência que reconfigurou sua percepção de Deus e sua fé. Agar retornou à casa de Abraão, agora fortalecida e com uma promessa de que seu filho Ismael teria um futuro glorioso. Ao longo das gerações, a presença de Ismael e sua linhagem trouxe desafios e tensões para a família de Abraão. Embora ele fosse uma bênção e tivesse sua importância, a relação de rivalidade com Isaque, o filho da promessa, era inevitável. Em meio a isso, Deus reafirmou suas promessas, não apenas a Isaque, mas também a Ismael, demonstrando que, independentemente de quem fosse o herdeiro da aliança, ambos tinham um propósito e um futuro abençoado. Esse contraste entre as promessas feitas aos dois irmãos ressalta que as bênçãos divinas podem ser diferentes, mas não menos significativas. O nascimento de Isaque finalmente trouxe alegria indescritível para Abraão e Sara, que haviam esperado décadas pela realização da promessa. Contudo, a alegria de ter o filho da aliança foi obscurecida pela tensão com Ismael e Agar. A rivalidade entre as duas mulheres e seus filhos culminou em um momento de divisão, quando Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Com o coração pesado, Abraão despediu Agar e Ismael, que novamente sozinhos no deserto, experimentaram a dura realidade da vida fora da proteção familiar. A providência divina se manifestou de forma milagrosa quando, no deserto, Deus ouviu o clamor de Ismael e revelou uma fonte de água para salvá-los. Esse ato de misericórdia divina reafirmou a promessa de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus não abandona os que clamam por Ele. A vida de Ismael no deserto e seu desenvolvimento como um arqueiro simbolizam a resiliência e a capacidade de adaptação. Ele tornou-se o patriarca de 12 tribos, representando uma linhagem que ecoaria através das gerações e moldaria a história de uma nação. O impacto das vidas de Isaque e Ismael não é apenas uma narrativa antiga. Sua herança influenciou as relações entre judeus e árabes ao longo dos séculos, perpetuando tensões, rivalidades e disputas territoriais. As promessas e as bênçãos, que outrora deveriam ser motivo de união, tornaram-se em campo de batalha onde direitos, herança e identidade são disputados. Hoje, o legado desses conflitos é visível nos embates modernos entre israelenses e palestinos, onde as feridas de uma história de promessas, disputas e desconfiança parecem longe de cicatrizar. Contudo, a Bíblia revela que o plano original de Deus era muito mais abrangente. Seu desejo sempre foi unir as nações sob o princípio da paz e do amor. A divisão que surgiu entre as linhagens de Abraão não reflete a intenção original do Criador, mas sim a complexidade da natureza humana. Jesus, em sua mensagem de amor e reconciliação, convida-nos a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, propondo uma paz que transcende as rivalidades e aponta para uma unidade que vai além das diferenças. Imagine, então, um mundo onde todos se voltassem para a Igreja Católica, guiando-se pelos valores do amor, do perdão e da reconciliação ensinados por Cristo. Nesse cenário de fé e união, as guerras poderiam finalmente cessar. A conversão das nações à mensagem de paz e compaixão seria um caminho para encerrar a longa trajetória de conflitos e disputas. Sob a autoridade de Deus, a humanidade poderia abraçar uma nova era de harmonia, onde nações antes divididas caminhariam juntas, curando feridas e construindo um futuro de esperança e fé compartilhada. Ao final desta jornada, fica claro que a paz verdadeira é um presente que só Deus pode conceder plenamente. Se esta reflexão tocou seu coração, eu convido você a agir.
Una-se em oração por uma conversão profunda e transformadora dos povos da Palestina e de Israel. Peça a Deus que esses irmãos de fé encontrem o caminho de volta para Ele, pois somente nele podem encontrar a reconciliação e a paz duradoura que tanto almejamos para o mundo. Compartilhe essa mensagem e multiplique essa corrente de fé. Que o Senhor abençoe e toque os corações em meio aos conflitos, trazendo-os para o abraço eterno de sua misericórdia.